Lênio, e voltando aqui para o Brasil, né? Agora a gente está começando o novo ano, sai um pouco do Trump, ficar só falando de Trump, começando aí o novo ano, começando aí o terceiro ano do governo Lula. Quais são as suas expectativas agora para 2025? Olha, tem que evitar as pataquadas, né? Por exemplo, a minha opinião, que não é a mesma de muitos, mas eu acho que o governo levou uma surra do príncipe Nico, né? Do Nicolas. Então, acabou levando uma surra porque não soube jogar esse jogo das redes sociais e da comunicação. Então, isso, se o governo aprender com os erros e não mais cometer esse tipo de erro, é o primeiro passo. Por quê? Porque se a economia vai bem, por que o governo vai mal? Entende? Isso é um problema de comunicação e cuidar com as redes sociais. O Biden não fez uma má gestão, a economia americana vai bem, mas no imaginário dos americanos, eles achavam que tudo ia mal. O Brasil tem que cuidar para não cair nessa questão em que o açougueiro dita a regra. Aqui, por exemplo, o açougueiro que eu falo, ele quer fechar o Supremo, porque ele acha que o Supremo é ditador e acha que o governo é um governo comunista que quer tomar o dinheiro do Pix das pessoas. Por quê? Porque ele só se informa nas bolhas. Então você tem que furar essas bolhas, você não adianta brigar com essas pessoas, você é que nem os evangélicos, não adianta você dizer que Jesus não vai curar. Você tem que tentar discutir esse assunto de outro modo, porque ele tem fé. E fé não é ciência, entende? O meu açougueiro tem fé. Ele tem uma ideologia, uma opinião, ele não tem nada concreto que coloque isso de outro modo. Estou fazendo uma alegoria. Isso é num primeiro momento, e num segundo momento tem que investir em pautas. E a minha questão, é a terceira vez que eu falo nisso essa semana, para mim, o governo tem que investir fortemente na pauta da segurança. Por quê? Porque esta será a grande pauta. Lembro daquela brincadeira do assessor do Clinton, né? Que o Clinton disse: vou perder a eleição e tal para o Bush. Aí o assessor disse: não, você vai ganhar. Por que eu vou ganhar? É a economia, estúpido. Porque a economia ia mal por causa da guerra, do Golfo e tudo aquele negócio, aí o Clinton acabou ganhando. Aí se criou a famosa frase: é economia, estúpido. Aqui no Brasil, para mim, a frase é a segurança, estúpido. Por quê? Porque a sensação de medo das pessoas e o modo como isso é manipulado pelas redes sociais e a própria mídia, com os programas sensacionalistas, etc., o governo tem que entrar em campo. E outra coisa, a esquerda mesmo tem que se dar conta de que não dá para fazer DR, discutir a relação, brincando um pouco com isso, quando um sujeito assalta outro, encosta o revólver na cabeça, tem que punir fortemente. Não se faz relação com caras violentos. Então, não dá para você pensar em resolver um dos grandes problemas que é a segurança sem um mínimo de, eu vou dizer a palavra que a esquerda odeia: repressão. Precisa. Os mais atingidos pela violência cotidiana são as pessoas pobres. Por isso que as bancadas das balas e tal crescem tanto e os programas de Mundo Cão têm tanta audiência. Tem que se ter um modo de fazer. Eu não tenho a saída e também ninguém me perguntou, mas há que se jogar com essa questão fortemente. As pessoas, o meu lema para o governo, que eu já disse
pela enésima vez, e eu não gosto da palavra enésima, porque é a 11ª, e na verdade a gente diz menos que 11 ou mais que 11. Dificilmente a gente está dizendo de fato a enésima, né? Que é: o cidadão tem direito fundamental a não ser assaltado. E eu, Estado, vou cuidar disso. Não é a milícia que vai cuidar, nem o crime organizado, e nem o deputado da bala. Quem vai cuidar disso sou eu, o governo, o Estado. Enfim, são vários modos de fazer. Para mim, são duas grandes questões esta. Seguir o rumo da economia, que não vai mal. Essa história de que a economia vai mal não é verdade. Isso é uma percepção só, que é construída. O PIB, tudo isso cresceu muito mais que outros países. Comunicação e cuidar daquilo. Não que a segurança seja a pauta do século, acontece que para a extrema-direita é. Esse é o ponto. Ela é supervalorizada pela extrema-direita. E aí você, não adianta só dizer vocês estão equivocados. É a mesma coisa que discutir com o pastor e dizer: essa história que você está pedindo Pix e de que Jesus vai curar não é verdade. Ele diz assim: não é verdade para você, mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Porque o mundo é mais complexo do que simplesmente dizer você está errado.